Dicas Isso aí. culturais. Então, minha sugestão é essa série aí, né? Better Call Saul. Eu fiz um vídeo sobre ela recentemente. É uma série derivada de Breaking Bad, tão boa quanto, mas enfim, é uma série que eu recomendo bastante. É sobre um advogado criminal que, na verdade, é um advogado criminoso, né? Ou pelo menos ele se torna ao longo da sua trajetória. E os roteiros são excelentes, a fotografia é belíssima, as tramas são muito bem boladas, são várias pontas soltas, começam bem lentas, só depois elas se interconectam e elas envolvem essa questão das drogas, né, do Estado criando problemas, criando incentivos negativos. Enfim, eu recomendo essa série para quem puder assistir. E tem que ter Ô, Marcos, paciência, porque ela começa meio devagar, mas depois o negócio fica eletrizante. é igual o próprio Breaking Bad, né? Só pra esclarecer pro pessoal aí, é uma série que a pessoa precisa ter assistido Breaking Bad pra ver ela, pra entender, Não, ou Não, não, funciona é não sozinho? legal, precisaria. mas não. Inclusive, seria, sei lá, talvez até uma opção assistir essa série primeiro e depois Breaking Bad. Por É quê? uma Porque ela experiência se diferente. passa antes. É Ela se verdade. passa antes dos eventos de Breaking Bad. A sua série é qual, Benga? Qual é a Vai sua? falando aí, Benga. Não, Ah, não, não é série, é um... Na verdade, um livro ah, que é uma parte chata, na verdade, contrapondo o que eu falei no início, que ia ser divertido, e um filme. O livro é esse livro do Jorge Caldeira, uma versão publicada pela Companhia das Letras, Mauá, Empresário do Império. É um livro grande, muito denso, mas é um livro que conta a história de um empresário que viveu durante o Segundo Império, aliás, do primeiro para o segundo, e morreu coincidentemente no finalzinho do Império mesmo, quando o Marechal lá deu o golpe militar. Conta a história do primeiro industrial do Brasil, o cara que trouxe a Revolução Industrial para cá, quando o Brasil era uma monarquia que sua economia girava em torno da escravidão, única e exclusivamente em torno da escravidão e dos mercados paralelos que ela gerava, como o tráfico de café, o tráfico de açúcar, de charque, de cachaça, de fumo, do tabaco, coisas que eram usadas como commodities, trocadas diretamente em colônias africanas ou outros países, para trazer escravos para cá e gerava um dinheiro absurdo. E foi o cara que trouxe a revolução para cá, trouxe a primeira estrada de ferro, locomotiva, criou a primeira siderúrgica no Rio de Janeiro, que fica lá em Niterói, na Ponta da Areia. Era tudo dele ali. Hoje em dia, se não me engano, é um estaleiro. Trouxe a indústria de navios a vapor. Ao trazer a iluminação a gás para o Rio de Janeiro, ele acabou com a iluminação anterior, que era feita usando óleo de baleia. Logo, a ponta da armação, que fica lá nesse complexo da Ponta da Areia também, as armações eram lugares onde os caras faziam o tratamento da baleia. Abatiam elas, saíam arrastando com o navio, o barco, e lá faziam o processamento da carne, enfim. Principalmente porque a sua gordura era usada na impermeabilização de concreto e para iluminação pública no Rio, que era uma iluminação porca, muito ruim, queimava ali, ficava queimando igual um óleo, fedendo, a rua inteira ficava fedendo a peixe morto, e aqui era um santuário de baleias que quase foram exterminadas. E o Mauá foi o cara que acabou com isso por incentivos econômicos, por tentativa de lucrar, não porque ele era o precursor do Greenpeace ou algo parecido, mas porque só é o capitalismo, né? Foi o primeiro bancário do Brasil, o cara que fundou o Banco do Brasil, que veio a ser roubado pelo Império, pelo Dom Pedro II, e estatizou e virou o atual Banco do Brasil que temos hoje, que tentaram transformar no Banco Central. Esse livro conta uma história muito massa, porque se mistura. É uma história do Brasil, desde do período de colônia até o final do Império, do Império de Dom Pedro II. E nisso ele vai contando a história do Barão do Mauá, que era um moleque órfão, perdeu o pai lá no sul, veio para o Rio trabalhar como caixeiro, se envolveu com ingleses por conta de dívida do patrão, tal, se envolveu com um cara lá, aprendeu toda a cultura inglesa, aquela coisa de capitalismo, enquanto aqui era o país onde tudo você tinha que pedir permissão, era um regime onde o Império controlava tudo. Esse livro é um dos livros que, por ele falar muito de história econômica, o Jorge Caldeira, ele é um historiador que ele é muito bom em história da economia. Ele é keynesiano, não é um cara que você vai ver falando de economia austríaca, mas ele é honesto. Ele exprime o que acontecia, as situações,
deixa para se você fizer sua própria análise, mas é muito interessante saber como o Império funcionava. É um livro muito bom, assim, um dos livros que mais acrescentou um conhecimento para mim, uma leitura que recomendo a todos. E tem o próximo, né, o filme, Doctor Strangelove. Aqui no Brasil, a tradução é nada a ver, se não me engano, Doutor Fantástico, que é um filme bem interessante, principalmente para o contexto atual. E nesse filme ele narra a história de um apocalipse nuclear que se inicia com um general maluco que acredita que está sofrendo uma invasão por conta do flúor na água e sua impotência sexual e emite um ataque nuclear. Esse aí é o personagem que dá nome ao filme, o cientista nazista que foi absolvido pelo governo americano. Referência à Operação Paperclip, de onde os caras absolveram vários cientistas nazistas, né, e roubaram a tecnologia dos nazistas. Um exemplo é a tecnologia de foguete, que permitiu os Estados Unidos entrar na guerra na corrida espacial. E esse filme, ele ironiza, ele vai fazendo sátiras, é um filme de comédia, de humor negro, é um filme de cenas sérias, mas que o absurdo das situações dá um teor cômico às cenas. E vai mostrando como uma cadeia hierárquica de comando do Estado pode levar a uma guerra nuclear por um acidente, por falha humana e coisas absurdas. Tem embates burocráticos. É um filme muito bom, é um clássico. Um filme rápido, 1h30, não é filme longo. E nem é chato, é um filme muito bom mesmo. Deixa eu complementar aqui, falando de Kubrick. Ele morreu logo após filmar De Olhos Bem Fechados, né? Se passa, em tese, ele revelou a Sociedade Illuminati. E dizem que foi morto por causa disso. E essa sociedade, em tese, está por trás hoje do Fórum Econômico Mundial e por toda essa mudança globalista que está tendo no mundo, né? Só pegando um gancho. Ele é o diretor a qual atribuem a filmagem do Homem Ter Ido à Lua. Ele era um cara tão foda que isso aqui foi tão bem feito que só o Kubrick poderia ter feito. Só 2001, Odisseia no Espaço inspirou a NASA a contratar ele para fazer essa falácia do Homem à Lua. Inspirou. Vamos lá, dica cultural. Esse Halo, ele vem dos games, é uma super produção mesmo, é da hora, tem pancadaria, tem violência, tem uma comunidade anarquista que mora no meio de asteroides, fugindo do Império, tem todas essas tretas de Império Intergaláctico. A série tá muito legal e é um entretenimento de ótima qualidade, eu recomendo. Vou colocar aqui, tem o pesadelo de todo homem na Terra, o cara que é o Esparta lá, que é o Chief, né? Master Chief. Ele tem a mulher dentro da cabeça dele que se forma como holograma, cara. O cara não tem um minuto de paz, literalmente. Onde ele tá, a mulher tá lá falando na cabeça dele, cara. Coitado do Master Chief. Não sei se eu quero ver essa série não, mano. Coitado do Master Chief, não é fácil. A minha dica cultural é como eu sempre fui um péssimo apreciador de cinemas e séries, falta de paciência, uma certa preguiça, eu tenho que saber, gostar que alguma coisa vai ser muito legal para ver o filme, para ver a série, então eu me apego mais à música. Eu lembrei de um grupo, eles têm um pensamento liberal, econômico, pelo menos assim, mas é um grupo musical aqui no Brasil chamado Acadêmicos do Milton Friedman. Não são muito regulares em fazer música e colocar os vídeos lá no YouTube, mas as letras são muito boas. E eles, como músicos, tecnicamente são muito bons. Eles até têm umas referências, para quem conhece de música contemporânea, umas coisas que lembram do Gilberto Monte, lembra do samba, dos originais do samba. Tem muitas harmonias mais clássicas, assim, quer dizer, clássicas do contemporâneo, né, da música aqui, no século XX, né? E, enfim, tecnicamente eles são muito bons e as letras falam muito bem certas coisas que muitos liberais na economia, alguns libertários até concordam também com certas coisas deles, eles não são libertários, né? E até com relação a algum conservadorismo, algumas críticas que eles fizeram a coisas atuais, algumas pessoas, personalidades e tal, tem lá coisa de algum twitteiro, youtuber lá que falou alguma besteira, eles também fizeram letra para isso. A música que eu recomendo, que eu peguei para recomendar aqui, para indicar, chama Planalto Central Caesar Palace, que é uma crítica à construção de Brasília, né? A letra. Eles fizeram um clipe e a letra falava construindo 2 rolas lá no meio do Planalto, né? Que se refere ao Congresso Nacional, né? Esse cara aí é o Rasta, né? O Rasta do Brasil Paralelo, cara. É muito exato, bom. Exato. Eu não sabia da existência dele até o Brasil Paralelo, mas eu vi a banda em 2017, 2018, na época eleitoral também.
por conta de uma música que ele falava do Ciro Gomes, chama Cirão da Massa. Eu soube da música da banda lá nessa época. Eles colocaram um conteúdo no Spotify também. E aí eu acabei esquecendo dela. Aí em 2021, agora eu acho, 2022, quem sabe, alguém veio no Twitter e lembrou, eu me lembrei disso, fui lá rever umas coisas no YouTube e tinha vídeos novos lá. Mas a qualidade da letra é bem boa, pelo menos a qualidade humorística bem boa, e musical é muito boa. Fernando? Acadêmicos do Milton Friedman. A criançada, obviamente, filhos de libertários, filhos de ANCAPs, serão pessoas abençoadas que poderão utilizar os satoshinhos que os papais guardaram com tanto carinho, né? E é bom eles entenderem como funciona todo o conceito, né? Imagino que nós terminamos falando muito para eles, mas esses livros, o livro que eu encontrei lá, que essa moça apresentou, é um livro muito bacana, muito acessível, sobretudo se a criança já estiver falando o espanhol ou inglês. Eu não sei se tem em português, para ser honesto, eu não achei, mas para quem tiver uma criança que já estiver tentando falar inglês, é um vocabulário muito simples. O livro chama Bitcoin Money, A Tale of Bitville, Discovering Good Money, não? Ou seja, seria uma tradução Bitcoin, dinheiro, não? Ou a história da Bitville, que seria Bitcoinópolis, seria aqui no Brasil, né? Descobrimento do bom dinheiro, né? Então é uma história interessante que mostra para as crianças entender melhor o que é Bitcoin, melhor desde cedo, para que não chegue na hora de utilizar Bitcoin e ficar totalmente sem saber de que se trata, né? E isso é uma dica que acho que pode servir até para quem não tiver filhos, mas achar que não entende Bitcoin e para eles é muito complicado, também pode ser uma forma acessível de aprender Bitcoin, né? Não, eu tô assistindo Better Call Saul, né? Eu tava numa live aqui antes com o Michel e ele me recomendou o Senhor dos Anéis. Então, fica aí pra todos também, porque ele disse que é um filme muito libertário, um filme muito... que tem uma pegada aí que representa realmente o anel como um poder, né? O controle. E fiquei com isso na cabeça. Mas se eu fosse recomendar de minha parte, seria o Better Call Saul com você junto. Com certeza, tô assistindo agora. Mas, como o Michel me passou essa dica, eu vou colocar na minha lista também o Senhor dos Anéis. O ANCAP na beira do vulcão teria pena do anel? O que você faria com o anel lá no vulcão, hein? Anel metáfora ou anel anel? Eu tenho direito à privacidade, Ben. Cara, o pessoal, a Cap tem mais reputação sobre isso, cara. O anel do poder. Como chegaram nesse nível? E Rafael? Bom, a minha sugestão cultural é esse livro aqui do Marcos Moura, que é o Joãozinho os Guerreiros da Liberdade. É um livro que eu já li com as meninas e tô lendo de novo. Ele é bem interessante, porque o plot do livro é sobre os pais de um dos meninos, né, do Spork, que estão com dificuldade financeira e eles estão num dilema entre demitir um funcionário ou tirar o filho da escola. Aí, se eles mantiverem o filho na escola, tem que demitir o funcionário, aquela coisa toda. Só que eles não explicaram direito para o filho qual é a situação. Só falaram que tem alguma coisa a ver com imposto, né, que estão com dificuldade de pagar imposto e tal. E aí o Joãozinho recomenda, assim, sugere que eles vão a uma biblioteca, que na biblioteca se eu não me engano é do pai do Spork ou do Joãozinho. Lá eles o pai deles sempre disse que quando eles quisessem saber de alguma coisa, era só eles irem lá que eles teriam todas as respostas. E aí eles começam a viajar, começa aquela coisa do mundo fantástico, começam a aparecer os autores, Ada Smith apresenta os temas para eles, aquela coisa toda, eles viajam pela história. É bem legal para criança, né? A criança precisa realmente ingressar no mundo ANCAP, mais cedo melhor, cara. Basta aprender o que é dinheiro, o que o governo faz com dinheiro, o que é a parte financeira, né? Coisa que a gente parece que embora eu aprender isso na escola, né? Embora eu acho que as crianças elas têm assim um sentimento bem natural assim de propriedade, né? Quando são assim pequenininhos, sabem o que é deles, sabem respeitar o que é do outro. É impressionante como elas são bem natural realmente esse sentimento de eles começaram a aprender o valor do tempo, né? Eles têm que começar, a criança quando começa a ter essa noção começa a tratar as coisas de uma forma mais prudente, né?